Olá, boa tarde. Eu sou o professor David Bellato e hoje estamos aqui para falar mais um vídeo do famoso período da era militar 64 a 85, desmentindo a história, é o tema do nosso livro de hoje. Então nós vamos estar falando sobre o que é ensinado hoje nas escolas. Então, infelizmente, as escolas de hoje e até as universidades estão tomadas por professores que seguem uma linha educacional marxista, que foi muito difundida por Paulo Freire, né? O saudoso Paulo Freire. Então, Paulo Freire chegou a ser secretário de Educação, ele tinha essa visão marxista do ensino e foi exatamente esta visão que desgraçou a educação brasileira. É por isso que nossos estudantes, nossos universitários, apesar de estarem dentro das universidades, são analfabetos funcionais. A história que conhecem não é verídica, é mentirosa. E se eles se dessem ao menos ao trabalho de pesquisar no Google, veriam que estão falando besteira, né? O período que é muito falado na história é esse período que vai de 64 a 85, os 21 anos chamado da Era Militar, né? Um período onde os generais renunciavam aos seus cargos, davam baixa e se candidatavam, então eram eleitos pelo Congresso Nacional. Bem, eu sei que você deve ter ouvido já na sua escola, né, ou até nas universidades, por aquele professorzinho de quinta categoria de história, que geralmente é maconheiro, comunista e usa a camisa do Che Guevara. É esse mesmo, então? Geralmente, esses caras, quando falam do período militar, a ideia que você tem, e você, outro burro que não lê, você fica apenas aquilo com que o professor está falando, se você se desse ao trabalho de ler, hoje em dia você tem o Google. O problema é que as pessoas não gostam disso aqui, olha, livro, isso aqui tortura um pouquinho a mente de alguns imbecis. E aí você nem para pesquisar no Google. Se você colocasse no Google, você ia ver alguns eventos históricos que estão lá e que não conferem, não batem com o que o seu professor está te ensinando. Então, por exemplo, quando você, que é burro, senta na escola e não lê o seu livro de história do Brasil, fica apenas aquilo que o seu professor está falando, você vai ouvir ele falando, você tem uma ideia de que em 64, né, porque na verdade o que começa em 64, o grande problema começa em 61, quando o então presidente Jânio Quadros ele renuncia. O presidente Jânio Quadros começa a colocar o Brasil num viés comunista. A ideia era transformar esse país num país socialista aos moldes do que aconteceu em Cuba. Então eles tinham o modelo de Revolução Cubana, que aconteceu em 1959, como um molde, como se aquilo fosse a melhor coisa que tivesse acontecido no mundo, né? Aquela revolução maldita, iniciada por Che Guevara e por Fidel Castro, né? Então a ideia era transformar o Brasil para que assim fosse para os outros países da América Latina, transformasse aqui num país socialista. Então o Jânio Quadros, que era o então presidente, ele inclusive em 61, ele condecorou Che Guevara aqui no Brasil com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que era uma das maiores honrarias que se podia dar a alguém, e esse assassino chamado Che Guevara, que fuzilou milhares de pessoas que eram opositores aos seus pensamentos e vieses políticos, ele matou essas pessoas e ele fala isso abertamente no discurso da ONU. Se você se der o trabalho de botar aí no Google, no YouTube, você vai ver que ele fala nesse discurso da ONU que eles fuzilaram milhares de pessoas e iriam fuzilar quantas fossem necessárias. Perdão, o Jânio Quadros ele vai renunciar em 61. Então, Jânio Quadros renuncia em 61. E quem então assume é o seu vice-presidente. Né? Então, na verdade, fica a presidência vaga, né? Com a renúncia fica vaga. Então, o Pascoal Ranieri Mazzilli, que era um jornalista e advogado, ele, que era o presidente da Câmara dos Deputados, ele assume a primeira vez. É a primeira vez que ele vai ser presidente do Brasil. Então, Pascoal Ranieri Mazzilli, pesquisa aí, tenha trabalhinho, senta o bumbumzinho aí, digita no seu Google, você vai ver Pascoal Ranieri Mazzilli. Era um advogado, jornalista, tá, por formação, que foi presidente do Brasil por duas ocasiões, exatamente no governo de Jânio Quadros e João Goulart. Então o Jânio Quadros ele renuncia em 61, então em 25 de agosto de 61, Ranieri Mazzilli assume. Ok? Então ele fica por 15 dias como presidente, até que João Goulart, que era o vice-presidente de Jânio Quadros, assume a presidência. E o João Goulart, o mais conhecido como Jango, era um trapalhão, era um lixo de presidente, e ele tentou colocar em prática aqui as ideias socialistas que tinham por aquele romantismo todo da Revolução de Cuba. Então eles começam a fazer isso, começam a estatizar empresas. Se você pegar os jornais da época, pesquisa, você vai ver, eles estavam estatizando empresas que eram privadas. Ele participou, uma das coisas que foi a gota d'água, ele participou de uma reunião de militares que estavam fazendo greve. Militares não podem fazer greves, uma reunião de cabos e
soldados que estavam contra o exército, ele participa dessa reunião, então ele começa a fazer desapropriação de terras que eram particulares e uma série de coisas, ou seja, o Brasil, a insegurança muito do mesmo jeito que está hoje, tá? Então, porque o comunista adora isso, eles causam a desordem, a anarquia, para que possam então colocar em prática os seus projetos. É só você olhar para como está a Venezuela hoje, é só você olhar para como está Cuba, porque, claro, Cuba não tem uma TV aberta, a TV lá é censurada, e esses caras falam tanto de censura, né, que se baseiam no romantismo cubano, se falam tanto de censura, e lá você não vê. Em Cuba só passa que a TV estatal permite, né? Você não tem uma internet aberta em Cuba. Você vai na Venezuela, está aí as grandes mídias sabotando e não passando a matança que está havendo na Venezuela por conta das milhares de pessoas que são contra o regime de Maduro, que já eram contra desde a época do regime chavista. Pois bem, então esse cara começa a fazer isso tudo. Então, quando se fala de golpe militar, você imagina que os militares vieram com tanques de guerra, né, com blindados, e então chegaram no Congresso Nacional e apontaram as armas e foram lá e prenderam o presidente João Goulart. Não é isso que você imagina? Porque quando o professor fala, não é isso que parece, mas não houve nada disso. O João Goulart, sabendo do que estava acontecendo e por ele ter participado da reunião dos cabos e soldados, né, ele estaria correndo um grande risco, ele estava afrontando as Forças Armadas, ele já sabendo que poderia ser deposto, ele foge para o Uruguai. Então o que acontece é só você pensar na história, ele vai fugir para o Uruguai, e a Constituição diz que o presidente não pode se ausentar por mais de 15 dias sem autorização do Congresso Nacional, sem prévia autorização do Congresso Nacional. Então ele se ausenta, e aí em 2 de abril, Ranieri Mazzilli vai assumir novamente a presidência. Por quê? Porque o então presidente do Senado, e eu vou colocar aí o áudio para você ouvir, porque isso está na internet, você não sabe porque você não quer, isso está na internet. O então presidente do Senado, ele declara como vaga a presidência nacional. Atenção, o senhor presidente da República deixou a sede do governo, deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo, abandonou o governo, e esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Em 2 de abril é dado como vaga a presidência da República, Ranieri Mazzilli assume. Em 9 de abril são convocadas novas eleições que foram feitas pelo Congresso Nacional, né? E em 9 de abril, o então general Castelo Branco, com mais de 300 votos, é eleito presidente do Brasil pelo Congresso Nacional, ok? Então, só para vocês terem uma ideia de quanta mentira é falada sobre esse período. Esse período, o Brasil foi rapidamente, nesse período, para a 8ª economia mundial. Era a 48ª, foi para a 8ª economia, né? Quando você pega as obras que foram feitas de pavimentação, de grandes rodovias que estavam aí, o Brasil tinha menos, até 64, o Brasil tinha menos de 1.000 quilômetros de estradas pavimentadas, para você ter ideia de rodovias,
né? E quando os militares saem do poder em 85, haviam quase 20 mil quilômetros, 19.800 e poucos quilômetros de estradas pavimentadas. As usinas hidrelétricas, você sabe por que você tem energia hoje na sua casa? Porque das 22 usinas hidrelétricas que existem, 20 foram construídas no período militar, entende? Você fica esse monte de gente falando besteira. Foi criado o Fundo Nacional de Apoio ao Cinema. Então os grandes festivais, é você olhar, hoje você vê esses maconheiros, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque falando asneira, porque recebem para isso, porque dizem que estavam exilados. Na verdade você tem foto de vários deles no Leblon, curtindo a praia, falando que estavam exilados por causa do AI-5. Aí se critica muito o AI-5, e você vai ver jovens falando do AI-5, e esses jovens são analfabetos, nem sabem o que é AI-5, não sabem o que é o 5º ato institucional, assinado pelo então presidente Costa e Silva. Então você fica um monte de gente falando besteira e você conhece uma história mentirosa. Então o Brasil nunca cresceu tanto como cresceu no período militar. Houveram grandes festivais, a música, nada disso foi censurado. O que era censurado era as baixarias, o que eram censurados eram grupos armados que eram caçados e eram mortos, estavam numa guerra. O Brasil começa a ver a guerra. Vou colocar uns vídeos aí para você acompanhar sobre ex-guerrilheiros e ex-participantes desses grupos, inclusive amigos de Dilma Vana Rousseff, de Lula, de José Dirceu e toda essa cambada, que na minha opinião, se os militares cometeram um erro, foi não ter enterrado vivos essas pragas. Na minha opinião, essa raça tinha que ser enterrado vivo. Mas para piorar, ainda deram anistia a essas desgraças. Eles estavam aí governando o país há pouco tempo. É só você olhar o que aconteceu com José Dirceu, o que esses caras fizeram, Lula, Dilma, o ex-marido da Dilma, que você vai assistir um vídeo aí falando de como eles sequestravam aviões e desviavam as suas rotas para se exilarem em países como Cuba, por exemplo. Cuba financiou isso aqui. Como é que você sabe que era o dinheiro de Cuba? Porque caiu certa vez um avião e acharam lá notas cubanas, estavam patrocinando tudo o que acontecia aqui. Então, com a ditadura, a não ver outra saída, a não ser partir para a luta armada, né? Tentar enfrentar a ditadura de frente. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações de quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Fazíamos ações também de caráter, vamos dizer assim, mais social. Como pegava um caminhão de carne, por exemplo, lá na Baixada Fluminense, e distribuímos aquela carne em favelas, era uma coisa meio romântica. A gente fazia bastante essas ações, né? Mas era uma coisa assim meio idealista, mas fazia. Tenho muito orgulho de ter participado dessa luta do povo brasileiro contra a ditadura. Uma luta foi árdua, foi uma luta difícil, mas acabou sendo exitosa. Partidos de esquerda como o PCdoB mandando jovens treinarem na China, treinarem guerrilha contra a guerrilha na China. Carlos Marighella, que foi um grande cara, ele lançou um livro chamado, ao qual inspirou muita gente. Você vai ver um vídeo aí de um jovem desse que falava da época da guerrilha, que eles pegavam em armas, roubavam armas de quartéis, e esse Carlos Marighella escreveu um livro chamado Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. Mais uma vez, vá ao Google e clique lá. Já que você não gosta de livro, pelo menos lê Wikipedia, já vai adiantar, pelo menos você já vai sair da total ignorância. Carlos Marighella publicou um livro chamado Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, onde nesse livro sequer menciona a palavra democracia. Eu decidi que eu não ia levar uma adolescência comum. Quando eu conheci Marighella, eu me apaixonei, literalmente. Falei, não, esse homem é o cara que eu vou seguir. E disse a ele, eu falei para ele, Mariga era a forma carinhosa que a gente tratava aí na intimidade. Não, Mariga, conte comigo para o que der e vier. Eu estou dentro da luta, a partir de agora a minha vida pertence à Revolução. Desde o início eu fui separado pelo Marighella para ser um quadro militar. Então minha tarefa sempre foi essa. Aí fui me aprimorando, depois o Marighella morre em 4 de novembro de 69. A minha tarefa na coordenação nacional era comandante militar da LN. Eu era quem montava e organizava o trabalho militar da LN no Brasil inteiro, Todos os dirigentes da Ação Libertadora Nacional que foram presos depois de julho de 70 foram mortos. Todos eles cumpriram à risca o que eles tinham dito. E eu era um dos condenados à morte. Tinha um prêmio sobre a minha cabeça, que na época era de $1 milhão,
o que hoje dá, no dólar de hoje, dá mais do que os 10 milhões pela cabeça do Bin Laden. Para esses prêmios, eles arrecadavam dinheiro numa caixinha no meio empresarial. O dirigente, o diretor dessa caixinha, um tribunal revolucionário da Ação Libertadora Nacional, do qual eu fiz parte, né? Eu fiz parte da 10 ou 12 pessoas que decidiram que não, essa pessoa faz parte da guerra, está no outro lado e ele merece ser executado. A gente já dentro dos carros, 2 carros, né, com 3 companheiros num carro, 3 companheiros no outro, eu estava no carro da ação, sentado no banco de trás, tinha um companheiro no volante, um outro com uma metralhadora sentado no banco da frente, eu atrás com um fuzil Mauser, que é um fuzil muito bom, 762, que é um fuzil muito bom para execução, muita precisão. E quando ele chega na esquina da rua da Alameda Casa Branca, ele tinha que parar porque tinha alguns carros na frente, tinha um pequeno engarrafamento, tinha uns 2 carros parados, ele teve que parar. Quando ele parou, eu estava no banco de trás do carro, falei, vou dar um tiro nele. Já peguei o fuzil, o companheiro que estava na frente no Fusca baixou a cabeça, eu já dei um primeiro tiro de fuzil. Não acertei de cheio porque eu sou destro, eu atiro nessa posição. Como eu estava atrás no Fusca, eu tive que inverter, atirei assim. Então pegou de cabeça aqui no occipital dele, mas já começou a sangrar. Ele abre a porta do carro e sai do carro. Nós saímos, só o motorista que não sai, porque o motorista tem que ficar ali assegurando a fuga. Saímos eu e o outro companheiro, ele sai com a metralhadora, eu saio com o fuzil. Ele saiu correndo em direção à feira. E nós fomos, o companheiro metralhando ele, e eu acertando 1, 2, 3, 4, acertei 3 tiros nas costas dele, e o companheiro com a metralhadora acertou vários. Aí de repente ele caiu, e quando ele caiu eu me aproximei, e com a última bala a gente sempre dá o chamado tiro de misericórdia, que é para saber que a ação realmente foi cumprida até o fim. Num tempo de exceção, você tem tribunal de exceção. Eles não tinham deles lá que condenava a gente à morte, inclusive informalmente. A gente nunca condenou ninguém à morte informalmente. E essas pessoas pegavam em armas, sequestravam quartéis e queriam colocar aqui, impor a ditadura do proletariado. Não aparece no livro de Carlos Marighella sequer o termo democracia. Então cria-se um romantismo em volta das ações da esquerda e você não sabe e fica aí, porque você é influenciado pelo que a Globo diz, pelo que os artistas dizem, né, e recebem hoje para dizer isso, e as pessoas que morreram pelas bombas que eles lançaram, morreram pobres e sem ajuda. Mas eles que não sofreram nada hoje estão recebendo fortunas porque falam que foram torturados. Ataque terrorista no Brasil. São Paulo, terça-feira, 26 de junho de 1968. Um grupo de terroristas explode uma caminhoneta no QG do Exército em São Paulo. O bando utilizou 3 veículos, a caminhoneta, e mais 2 Fuscas. Dilma Rousseff foi a mentora do ataque e ficou dentro do segundo Fusca, não saiu. No ataque morreu o jovem Mário Cosel Filho. O atentado deixou diversos feridos e causou muito terror na cidade de São Paulo e no Brasil. O grupo de Dilma Rousseff queria derrubar o governo militar para implantar a ditadura dos marginais. E julgava que era preciso sair cometendo atos de terrorismo pelo país. Assaltou, roubou, sequestrou, matou. Cometeram toda a espécie de crime que você possa imaginar. Meu treinamento foi na Floresta da Tijuca. O João Lopes Salgado, que é ex-militar, treinou todo mundo, pegou umas balas de INA, era a metralhadora que a gente usava, do Exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Bom, nós temos que fazer uma ação de propaganda armada que mobilize o povo, mostrar que é viável tomar em armas, desmoralizar um governo, era o triunvirato, acabado o tratamento, fui para Cuba. Não sei quanto tempo, mas fiquei o treinamento todo e fiquei esperando lá o passaporte falso da organização para poder sair de Cuba. Aí acabou chegando o passaporte falso em Praga, eu fui para Praga, troquei o passaporte cubano e peguei o brasileiro falso. Meus amigos eram todos comunistas, né? A gente botava para quebrar o movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo.
e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Nós éramos bem esquerdistas dentro da organização, nós éramos bem esquerdistas. Eu, especificamente, tive uma participação armada. Aí você vai me perguntar, pô, mas e as mortes, as pessoas que estão sumidas? Deixa eu lhe falar uma coisa, o mini manual do guerrilheiro urbano, ele ensinava os jovens que iam participar da guerrilha para subirem com a sua identidade. Você viu aí no vídeo a mulher falando que ela tinha identidade e passaporte falso. Eles não estavam com os documentos. Então muita gente morreu em combate, você acha que o cara vai fazer o quê? Vai dar beijo, vai mandar flor? Vai fazer encenações artísticas com um cara que está com um fuzil? Então o que acontece? A maioria dessas pessoas que iam para a guerra, para a luta armada contra o exército brasileiro, eles morriam, estavam sem documentos. Logo, a família, com medo, não ia atrás dos corpos, e eles eram enterrados como indigentes. É por isso que até hoje tem tanta gente subida. Como é que vai saber onde é que enterrou esses caras? Sendo que a mãe e os pais desses jovens nem sabiam onde eles estavam. É só você estudar sobre a Guerra do Araguaia, né, sobre a criação dos doicodes. É só você estudar, filha. É só você estudar. Tem muita coisa ensinando que é mentira. Não houve golpe militar nenhum. Haviam eleições. Todos os generais que assumiram, tanto o Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, todos eles foram eleitos pelo Congresso Nacional. E aí, vou voltar a dizer o que eu já disse no outro vídeo. As pessoas defendem que a democracia volta em 85, quando em 85 o Tancredo Neves foi eleito novamente pelo Congresso Nacional. Ok? Então dê uma pesquisada, estude, você vai ver que tem muita coisa sendo falada. E aí eu queria convidar aí os professores de história, os esquerdistas, maconheiros, você que defende toda essa desgraça, essa raça, esse bando de esquerdistas que estão por aí, todas essas ideologias furadas que não deram certo em lugar nenhum do mundo, é só você pesquisar. Então entra aí e debata no nível intelectual, debata com fatos históricos e desminta qualquer coisa que eu falei aqui. Então estude, leia, pesquise. Então este vídeo foi 64-85, desmentindo a história. Não teve golpe militar nenhum, não houve ditadura alguma. Inclusive a eleição de 66 contava com a participação de partidos políticos de oposição, a qual Brizola ganhou, Tancredo Neves ganharam para governadores. A população não votava para presidentes, senadores e prefeitos de capitais. Então pesquise. Havia eleição e havia voto da população, só não votavam nessas três categorias: presidentes, governadores e prefeitos de capitais. Pesquise que você vai ver. Tá? Agora, os prefeitos que não eram de capitais eram eleitos pelo povo, assim como os deputados federais e estaduais. É só dar uma pesquisada, pessoal. Ok? Pesquisa lá e você vai ver. 85, quem elege Tancredo Neves? O Congresso Nacional. Ok? O Congresso Nacional, você sabe muito bem que ele não assumiu porque ele veio a falecer. Ok? Então pesquise, entra aí e debata com fatos históricos. Ok? Ninguém foi deposto do poder. João Goulart foi para o Uruguai e foi dada como vaga a presidência da República. Então presidente da Câmara dos Deputados, o jornalista, advogado Pascoal Ranieri Mazzilli, assume a presidência pela segunda vez, até que as eleições acontecessem em 9 de abril de 1964. Pesquise, melhor período da era do Brasil. Então, fico com esse vídeo aí, e em breve nós teremos um segundo vídeo sobre esse período de ouro que o Brasil viveu, mas ele é mentido e ele é difamado por esses professorzinhos de esquerda marxistas malditos.